Olá pessoal, eu sou Carla Andrea. Eu gostaria de falar com vocês hoje acerca da esquizofrenia, desmistificar algumas questões importantes referente à pessoa esquizofrênica. É uma doença, uma das mais antigas da psiquiatria. Ainda assim, há um preconceito muito grande com essas pessoas que têm essa doença na nossa contemporaneidade. Eu gostaria de desmentificar algumas coisas e dizer da importância de conhecer sobre a doença para assim poder ajudar o paciente, seja família, seja no âmbito do trabalho e seja como social, como pessoa inserida num contexto social. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que têm esquizofrenia, elas sofrem, muitas sofrem de depressão porque elas se isolam socialmente, porque não são aceitas e não são queridas no contexto ali social, no meio. É uma das doenças mais antigas da psiquiatria. Ela caracteriza-se principalmente pela pessoa ter delírios, alucinações, pensamentos e falas desordenadas, expressão verbal, emocional nenhuma, pouca agitação física ou completa falta de movimento. Isso nós chamamos de catatonia. São características assim gerais, digamos, de uma pessoa esquizofrênica. Essas pessoas eu quero já desmistificar, desmentir. Não são perigosas, ou elas são tão perigosas quanto qualquer um outro ser humano normal, inserido num contexto social. A esquizofrenia é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. E é necessário um acompanhamento de um psiquiatra associado a um terapeuta, a um psicólogo. Por quê? Vou explicar por que é importante. É o uso do fármaco, que age diretamente no sistema nervoso central. A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem esses delírios, essas características que eu falei, que são principalmente delírios paranoides, aqueles delírios que a pessoa cisma que tem alguém perseguindo ela, tem alguém atrás dela para matá-la. Se você provar tecnicamente, ou provar com todos os recursos de que ela está errada, ainda assim ela vai acreditar que ela está sendo perseguida, porque há uma falha, há uma alteração nas sensações. Isso são os delírios paranoides, que são crenças irrealistas e taxativas e muito firme naquilo que ela vê, naquilo que ela nessas sensações, nessa alteração das sensações. E essas alucinações, elas são expressões perceptuais que alguém tem, sem que haja no ambiente uma comprovação daquilo que ela está falando. E alucinações, gente, por si só, uma pessoa que tem alucinação, por si só, ela não pode ser considerada esquizofrênica. A esquizofrenia tem que ser uma confluência de fatores. Evidentemente que a questão genética é um fator, digamos, preponderante, mas o meio, ele vai ser determinante nessa questão da evolução da doença ou não. Por exemplo, a pessoa que geneticamente nasce com a pessoa que tem uma predisposição genética para essa doença esquizofrenia, ela deve ficar longe de drogas ilícitas, de uso de maconha, de crack ou afins. Por quê? Essas drogas,
ela já causa elas agem diretamente no sistema nervoso central. Então ela já causa por si só alucinações e delírios, a pessoa sai da sua realidade, começa a ver coisas, começa a ouvir vozes, e na realidade dela ela vê mesmo. Então, se a pessoa geneticamente já tem essa predisposição e associa isso a uma questão comportamental que vai desencadear, algo relevante a se considerar. Porém, se a pessoa tem uma predisposição genética e foge de todas as questões que vai intensificar, desencadear ou aflorar essa questão da esquizofrenia, é melhor que não faça. E mesmo as pessoas que já têm esquizofrenia, não são aconselháveis o uso dessas substâncias, por assim intensificar essas questões de paranoides, alucinações e essas questões de ouvir vozes de comando, que quando elas estão nessa fase, elas ouvem vozes de comando. O que são vozes de comando? Elas literalmente escutam alguém dando uma ordem, dizendo, faça assim, ou mate alguém, ou vá lá e se mate. Então eles ouvem essa voz, para eles são reais. E um exemplo, se tiver no uso, no consumo de alguma dessas substâncias, o mais comum é que faça, que assim aconteça. Então é um alto risco de suicídio. Muitas pessoas que têm esquizofrenia, muitas pessoas que tiveram, elas cometeram suicídio. Muitas pessoas têm depressão porque elas sofrem isolamento social. Então no trabalho, por exemplo, é muito difícil essa pessoa num ambiente ali social, principalmente as pessoas hoje que não conhece da doença, ou não estão afim, ou não querem saber. Então há ali alguma dificuldade que, se não for compreendida, interpretada e trabalhada, realmente ela tende a sentir essa questão de afastamento, de isolamento, de não ser querida, do preconceito e todas essas questões que levam ao isolamento, consequentemente à depressão, consequentemente ao suicídio. Então, é uma confluência de fatores, não é só unicamente genético, nem unicamente comportamental, mas a ciência, as pesquisas mostram que as questões do meio, elas são questões importantíssimas nas ações, no desencadeamento de doenças e de ações das pessoas, né? Então, se ela vive num ambiente saudável, num ambiente de compreensão, num ambiente em que ela é amada, vai facilitar um pouquinho, embora ela, por questões dessa ação, né, desse desequilíbrio de neurotransmissores, especificamente do neurotransmissor a dopamina, ela realmente tem esses delírios, essas alucinações. E por isso mesmo o psicotrópico é um antipsicótico que o psiquiatra passa e deve ser associado à terapia para a amenização de danos e amenização do sofrimento dessa pessoa. Então, se configura a cada 100 pessoas, esse o percentual, a cada 100 pessoas, uma sofre de esquizofrenia. Antigamente, a pessoa que tinha esquizofrenia, eles não queriam nem saber, nem estudar, nem ajudar, nem nada disso. Simplesmente colocava-se em manicômios, eram taxados como loucos, e por ali eles sofriam ainda mais horrores, eram maltratados, humilhados, muitos tomavam choque, eram eletrocutados, e outros ainda faziam com que essa pessoa juntasse a outras com comorbidades associadas ou patologias associadas, colocava-se em um navio e ali um navio, e deixava eles a mar alto, soltos, sozinhos, até que se perdesse, se sumisse, barco virasse, naufragasse, tubarão comesse. Era assim que funcionava. Por isso nós, da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos,
estamos nessa luta já há algum tempo antimanicomial. Nós não concordamos com essa questão da prisão, porque isso gera maior sofrimento para essa pessoa. Eles eram torturados, eles tomavam choques, eles eram amarrados, eles só viviam dopados. Então, com o passar do tempo, na nossa contemporaneidade, há muitos seminários, congressos, estudos, reuniões de grandes profissionais, congressos internacionais, discussões políticas, sociais acerca dessas questões e dessa questão de outras questões também. E nessa luta antimanicomial, porque a gente preza pelo ser humano, pelo alívio da sua dor, pela sua reinserção no social, pelo amor ao próximo, pelo respeito, pelo princípio da alteridade. Cada um tem uma demanda, uma necessidade, seja de maior, de menor grau. Cada um tem um tipo digamos, de deficiência. Ninguém é 100% perfeito e a gente tem que respeitar o ser humano, procurar compreender a sua necessidade e assim estar amenizando esse sofrimento. Por isso mesmo surgiram as redes de apoio, como CAPS, por exemplo, que é uma rede hoje que foi substituindo assim gradativamente não, foi substituindo, né, os manicômios, porque entendemos que a família junto com a sociedade e mais a equipe multiprofissional que ali atua no CAPS vai fazer com que esses danos sejam amenizados, com que essa pessoa viva de uma forma mais amena, e que ela se sinta amada e querida e que ela seja aceita, principalmente no seu seio familiar. A família é um fator importante. Então, hoje, não é só o especialista que trabalha sozinho com essa pessoa. Hoje, a família ela atua junto com essas redes, com o CAPS, com o psiquiatra, com o psicólogo, com o enfermeiro, com toda essa equipe que ali existe para cuidar dessa pessoa. Então, hoje eles não vivem mais no manicômio, eles não são mais tratados como animais, não são mais lançados no mar, não são mais não damos choque, nada disso, mas fazemos com que ele se sinta amado, respeitado, com suas limitações e sabendo que é possível conviver com a pessoa esquizofrênica ou com qualquer outra pessoa de uma demanda, de uma comorbidade associada ou afim ou diferente. Então, essa questão da esquizofrenia precisa ser entendida e interpretada. Não pegue um fator 2, 3 por si só e caracterize como alguém, fulano é esquizofrênico porque ele tem, de vez em quando ele tem umas alucinações. Todo mundo na vida tem ou terá algum tipo de alucinação, dependendo da situação. Então, não pegue somente esse fator e não taxe, não decide a ninguém. Existe especialista para tal. Tá? A vida já é pesada demais. Todo dia nós temos que matar muitos gigantes. Então, não procuremos mais. Vamos viver um dia de cada vez e respeitando, entendendo e amando as pessoas acima, né, das coisas.